A partir de agora, você vai viajar com Lara Kertz no Metrópole Turismo. Viaje com o Metrópole Turismo pelas ondas do rádio. O turismo agora levado a sério. Metrópole Turismo, portão de embarque 101,3. E boa viagem. 10:09. Bom dia, Lara Kertz. Bom dia, Cláudio Sacramento. Bom dia a vocês, ouvintes da Rádio Metrópole. Eu estou chegando, Lara Kertz, para o Metrópole Turismo, hoje, dia 17 de março de 2021. Vamos começando hoje, quarta-feira, dia de falar dos bairros da nossa cidade. E hoje, diferente de todas as outras vezes, não temos um guia, não temos um historiador, não temos um professor de sala de aula, mas temos um amigo apaixonado pelo bairro onde ele escolheu para viver. Um cara de gestão, um cara de meio ambiente, um cara de política e um cara que durante muito tempo contribuiu com meus projetos e muito carinhoso sempre com o Metrópole Turismo, que curtiu a ideia dos bairros da cidade de Salvador e que me disse que poderia contribuir falando um pouco sobre o bairro dele. Eu estou falando de André Fraga, atual vereador da nossa cidade, ex-secretário na gestão do prefeito ACM Neto, hoje ocupando uma cadeira na Câmara de Vereadores para lutar por nós. É André Fraga o meu entrevistado de hoje. Na verdade, é André Fraga o nosso professor de hoje, e ele vai ensinar para a gente um pouco mais ou tudo sobre o bairro de Estela Maris, o bairro que ele escolheu para viver. Se vocês quiserem participar, se você curte Estela Maris, se você também mora lá, se você vai de passagem, se você tem algo a contribuir, entre em contato com a gente pelas mensagens, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo telefone. Os nossos canais estarão abertos, mas você que acompanha a nossa programação já conhece as nossas regras. Nesse primeiro bloco, é um momento onde somente o professor, entre aspas, falará sobre o bairro, ele vai discorrer um pouquinho sobre o tema, e no segundo bloco nós vamos interagir com ele, fazendo as nossas perguntas, mostrando as curiosidades, tirando as dúvidas, dando dicas do que tem de legal para fazer no lugar, enfim. Mas eu quero sempre lembrar que você, ouvinte, pode mandar suas mensagens já no primeiro bloco, elas serão guardadinhas aqui, até para eu ter uma noção do volume de perguntas para o segundo bloco, e assim eu consigo organizar melhor o tempo do programa para que todo mundo possa ter suas perguntas respondidas e sua contribuição feita. Então comece já mandando suas contribuições, suas dúvidas, suas perguntas, mas somente o telefone fica para o segundo bloco. Cláudio Sacramento, bom dia. Quem quer participar do programa hoje faz o quê? Bom dia, Lara. É só ligar pra gente. O telefone é o 35055000. Nosso WhatsApp é o 981553258. youtube.com/portal Metro 1, além também do nosso aplicativo. Muito bem, baixe nosso aplicativo. Ele é gratuito no seu celular Android ou iOS. E através da palma da sua mão você interage com a Metrópole durante todos os dias. Quero lembrar também que o Grupo Metrópole tem investido muito no seu Instagram, então você siga a gente por lá no Instagram do Grupo.metrópole, e lá também muitas notícias frescas, atuais, contando a gente tudo que nos interessa e nos importa saber, não só sobre a pandemia, mas sobre todas as questões relevantes e importantes da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso país. Venham junto comigo. Bom dia, André, que bom ter você aqui de novo. Dessa vez a gente não vai falar de meio ambiente, ou vai? Vamos, com certeza. Estela Maris tem tudo a ver com o ambiente, Lara. Bom dia, Lara. Bom dia, Cláudio, Vanessa, enfim, toda a equipe aí da Metrópole, quem está ouvindo a gente. E, bem, primeiro, obrigado, agradeço o convite, a oportunidade, né? Como você falou, é um bairro que eu escolhi, apesar de não ser historiador, né? Não ser professor de história, né? Sempre foi a disciplina que eu mais gostava na escola, né? História sempre foi o que eu mais me dediquei. Eu até hoje lembro dos trabalhos que eu fazia, das maquetes, enfim. Então, é algo que eu sempre gostei muito. E a história de Salvador, de forma geral, uma coisa que eu sempre me dediquei. Vocês sabem que eu não nasci em Salvador, sou carioca de nascimento, moro aqui já vão aí quase 20 anos, e uma das coisas que eu fiz logo que cheguei foi ler alguns livros sobre a nossa história, né? Então tem alguns que eu gosto muito, especialmente uma história da cidade da Bahia, que é para mim o melhor livro sobre a história de Salvador. Esse dia eu estava lendo a história da Câmara de Salvador, tem uns 2 livros aqui interessantes, né? Agora que estou como vereador, passei a estudar um pouquinho mais sobre a história da nossa Câmara, entender melhor, né, a origem, de onde veio, como é. E aí, eu te ouvindo aí, né? Sempre que eu tenho oportunidade, estou te ouvindo aí, né, nesses horários que o programa está passando, e aí vi que você estava fazendo
alguns programas sobre o bairro, a gente conversou, e aí comecei a estudar mais, sabe, Lara? Assim, eu moro aqui há 20 anos, a história do bairro, o bairro ele tem uma ocupação relativamente recente, se a gente for considerar, né, que Salvador é a primeira capital do Brasil, tem muita história, né? Os bairros mais daquela órbita do centro ali, do centro antigo, eles são bairros que vêm ali com uma carga histórica muito grande. Se a gente for fazer essa comparação, Estela Maris, óbvio, sem desmerecer aqui, sem esquecer os nossos habitantes originários, né? Todos os indígenas, os nativos que já viviam aqui e que de alguma forma foram sendo afastados pela ocupação, né, dos colonizadores. Aí quando, né, Garcia Dávila recebeu ali a sesmaria dele, foi começando a construir estábulos, né? Isso foi afastando. Ele veio, Garcia Dávila olhou para o lado de cá, né? Então ele veio de lá para cá, e todo mundo lembra ou conhece, né, Praia do Forte em função, né, do forte, diríamos assim, né, do castelo de Dias Dávila, de Garcia Dávila, e ele foi embora, né? Foi até o Piauí, né? Ele recebeu essas terras todas aí, um dos maiores latifundiários que o Brasil já teve na história. Mas a nossa região, né, historicamente, vem com essa ocupação. Porém, a gente, de fato, passou a ser mais densamente ocupada a partir da década de 60, né? Na década de 50, você tem um movimento, né, dos centros industriais aqui na região metropolitana de Salvador, né? Enfim, Camaçari, Dias Dávila, Simões Filho. Você começa a ter essas ocupações aí, e aí você começa a ter esse olhar. Então, Lauro de Freitas começou a ter uma expansão significativa, né, em função também dessa conexão, e Estela Maris começa, então, a ser lembrado. Estela Maris sempre foi um bairro de veraneio, né? As pessoas vinham para cá veranear, vinham para cá, era muito difícil chegar, muito longe, né? Então tem a história da placa-foto, que ainda é mais longe, mais perto ainda, né? Placa-foto, porque a galera chegava aqui, só tinha aquela placa, era a única referência, né? Então ainda era uma pequena vila de pescadores, Itapuã, e aí Estela Maris ainda era mais distante ainda, com dunas para você transpor, sem estrada. Então, a primeira e aí tem uma história interessante, Lara, que é a origem do nome Estela Maris, né? Estela Maris é estrela do mar em latim. Então, estrela do mar em latim, em função... Existem duas teorias, né? A primeira, que é a mais aceita e a mais comum, que as pessoas se referem com mais frequência, é que houve o primeiro loteamento aqui na região, era um loteamento Estela Maris, que nesse loteamento foi construído também iniciou-se a construção, na verdade, de um hotel cassino, né? O Hotel Cassino Estela Maris. Então, esse hotel, lá na década de 60, ele começou a ser construído, a empresa entrou em decadência, em concordata, em falência, e o hotel ficou abandonado, né? Logo depois, assim, ainda na década de 60, 70, ele parou de ser construído e ficou ali durante quase 30 anos abandonado. Era um esqueletão aqui na frente da praia, onde hoje é o Gran Hotel Estela Maris. E aí ele foi demolido na década de 90. Tem até uns vídeos no YouTube, né, da demolição, passando no BATV, etc. e tal. Então, em função desse loteamento originário e desse hotel, é que o bairro passou, então, a ter a identidade, né, de Estela Maris. Há uma outra teoria que talvez seja complementar, mas, de fato, a gente não encontra isso aí nos registros, de que seria também uma homenagem à esposa de Dorival Caymmi, que usava o nome artístico de Estela Maris, né? Dorival Caymmi tem uma presença muito marcante aqui na região de Itapuã, né? E ele, essa coisa dele também ter muito essa relação com o mar, com o coqueiro, com a praia. Então, teria havido essa homenagem à dona Adelaide Tostes, né? Que é o nome original dela, ela usava o nome de Estela Maris, Estrela do Mar. Então, tem essas duas possibilidades aí de origem do nome. O mais aceito é esse do hotel e do loteamento original. E aí você vem, ao longo do tempo, então, começa uma ocupação, né, que vem se consolidando. Na década de 70,
você começa a ter, então, novos loteamentos, né? Então, você tem o loteamento que chama loteamento Alamedas da Praia. Tem uma rua aqui em Estela Maris que se chama Alameda Dilson Jataí, que é a rua principal de Estela Maris. Quem conhece Estela Maris sabe que é aquela rua que vai dar lá na Paralela, né? Então, você sai aqui, aquela avenida bem comprida. O nome dela, todo mundo chama, quem mora aqui há muito tempo e quem acompanha, chama ela de Alameda da Praia, das Praias. Mas, na verdade, o nome dela é Alameda Dilson Jataí. E por que se chama Alameda das Praias? Porque o loteamento originalmente se chamava Alameda da Praia e as transversais todas têm nomes de praias do Brasil inteiro, né? Então, você tem uma série de homenagens, diríamos assim, às praias. E aí essa Alameda Dilson ficou, como a gente tem no Salvador inteiro, né? A Bonocô, que é a Avenida Mário Léo Ferreira, a galera só chama de Bonocô. A Luz Viana, a galera só chama de Paralela e por aí vai. Então, você tem ali esse loteamento que começa, então, a trazer ainda mais densidade. E aí você vem, já no final da década de 70, início da década de 80, com o loteamento que é dos trabalhadores da Petrobras, né? Que é o Coapetro, que depois passa a ser conhecido popularmente como Petromar. O Petromar é uma área, diríamos, uma localidade aqui do bairro de Estela Maris, que é uma área com uma densidade até bem considerável, considerando o bairro de Estela Maris, e que veio, então, consolidando. No Flamengo, também na década de 70, você tem um loteamento, que aí tem a origem do nome, seria por conta de riacho, chamado Flamengo. Então, você tem as praias do Flamengo, o loteamento Praia do Flamengo. Aí você passou, então, a ter mais um loteamento. Então, você tem ali, primeiro loteamento de Estela Maris, depois o loteamento Alameda da Praia, o Petromar, o loteamento Praia do Flamengo, aí depois tem o Seper, o loteamento Seper Clube, que até hoje se chama Praia do Seper aqui em Estela Maris. Então, se você vai... vai em que praia? Praia do Seper. Quem mora em Estela Maris sabe que cada trecho de praia tem um nome. Então, você tem praia... Quem não mora, vou em Estela Maris. Mas aqui tem a praia do Seper, do Secret, da Corrente. Então, cada uma em função de uma história que seja de um loteamento, seja na Praia da Corrente, porque tinha uma corrente para pessoas chegarem. Enfim, então, a partir desses loteamentos, o bairro passa, então, a ir se consolidando e a ser ocupado, etc. Então, aí você vem... Desculpa, deixa eu só te interromper um minutinho, porque as pessoas estão ouvindo sua voz no rádio e estão perguntando, é André Fraga? É André Fraga? Então, deixa eu repetir. A gente está conversando hoje sobre os bairros da cidade. Meu entrevistado do dia é André Fraga, sim, vereador. Ele está aqui contando um pouco para a gente a história sobre o bairro que ele escolheu falar, que é o bairro onde ele vive, que é o bairro de Estela Maris. Hoje é dia de bairros do nosso programa e quem está nos dando essa aula, sim, é André Fraga. Pode continuar agora, André. Massa, obrigado. Então, aí a gente vem com esse processo de consolidação, Lara, do bairro. As pessoas vêm ocupando, morando. Um bairro que, mesmo com esse processo de ocupação, ele preservou essas características, né, de uma baixa densidade e essa coisa de uma vida mais simples, uma vida menos apressada. Então, Estela Maris é conhecida... Quando eu falo Estela Maris, eu estou incluindo Flamengo, né, Petromar... Então, inclusive, hoje, Lara, tem aqui um debate grande sobre o que é Estela Maris enquanto bairro e o que é, por exemplo, outros bairros, como Flamengo, onde começa Estela, onde termina Estela. Por exemplo, você tem... Está aqui, tá, é uma das minhas perguntas, delimitar Estela Maris daí no mapa. É onde Exato. Termina, porque eu conheço, eu me confundo aí. Ipitanga, Flamengo, sim. Estela Maris. Eu não sei onde começa e onde termina, onde é, onde não é. Eu sei que Ipitanga, quando eu entrar uma esquerda, assim, que antigamente, quando eu era pequena, tinha várias barracas de praia, que tinha um hotel que eu frequentava com minha mãe, chamava Mamelucos. Existe. Ainda existe esse hotel ou não? Sim. Tem. Pronto. Aí tinha uma barraca de praia, se eu não me engano, que era de gaúcho. Ali era Ipitanga, né? A esquerda. A direita, onde está o Louro, aquilo é Estela Maris, é isso? Flamengo, a galera conhece ali como Flamengo. Mas assim, você tem duas questões. Você tem a questão oficial, tá? Se você pegar oficialmente, ali é tudo Estela Maris, tá? Certo. Toda essa região, oficialmente, é Estela Maris. Mas, do ponto de vista do pertencimento, inclusive, a gente está discutindo a possibilidade até de nomear oficialmente esses bairros como Flamengo.
você tem o bairro do Flamengo, Praia do Flamengo, você teria a localidade de Pitanga e Marisol, e você tem... aí eu, por exemplo, ainda volto para cá, por exemplo, a região do Pedra do Sal, né? Pedra do Sal ali também, que tem uma conexão muito forte com esse lado de cá. E aí uma coisa interessante, uma curiosidade, Lara, é que a região que você citou como Ipitanga, que originalmente, teve um conflito durante muitos anos entre Lauro de Freitas e Salvador pela titularidade dessa área. Então, até 2013, as pessoas que moravam em Ipitanga e Marisol, que é um loteamento que tem ali, eram de Lauro de Freitas. Em 2013, a Justiça decidiu que essa região pertencia a Salvador. Então, a partir de 2013, Ipitanga, a partir ali do centro de judô, né, tem um centro de judô ali, do centro de judô para cá, é tudo Salvador. Antes era... Tem kart por ali também? O kart já é Lauro de Freitas, né? É do lado. O kart já é Lauro de Freitas. Então, o centro de judô para lá é Lauro de Freitas, do centro de judô para cá é Salvador. E isso mudou muito ali, porque o Marisol era uma área que Salvador não olhava, e agora Salvador faz parte. Tem que olhar. Exato. E fez vários investimentos nos últimos anos lá, inclusive, para melhorar a situação. Então, você tem ali... e, por um lado, Estela Maris, vamos dizer assim, oficialmente, Estela Maris e os bairros, as localidades, elas se iniciam ali no judô, diríamos assim, e eu considero um pouco até assim aqui Pedra do Sal, que Pedra do Sal também é uma localidade, então tem essa identidade. Então, quem mora em Pedra do Sal diz que mora na Pedra do Sal, né? Eu moro em Pedra do Sal. Por exemplo, quem mora no Farol de Itapuã, ali na região, fala, eu moro no Farol de Itapuã, no Jardim Encantamento. Eu não falo que mora em Itapuã. Então, você tem esses limites aí que incluem, de acordo com o IBGE, em 2010, né, o censo um pouco antigo, defasado, mas é o dado que a gente tem, espero que esse ano saia um novo dado, porque de 10 em 10 anos o censo, a gente tem aqui morando algo em torno de 20 mil pessoas. Eu acho que esse número deve ter crescido bastante nos últimos anos, porque mudou muito, né? De 2010 para cá, houve uma alteração significativa aí dessa composição. Agora, André, nessa nova concepção do IBGE, porque o IBGE também estabeleceu os bairros da cidade, né? Então, toda essa região, a prefeitura, toda essa região, Ipitanga, Pedra do Sal, tudo isso é bairro de Estela Maris? Oficialmente, sim. Oficial, porque não existe bairro Pedra do Sal. Não. Pedra do Sal, já fica mais como Itapuã. Estela Maris começaria do que hoje a gente chamaria de Avenida Manstela, tá? De Manstela para lá. Estela Maris. Certo. De Manstela para cá, vira Itapuã. É porque ali pela essa orla onde eu falei para você de Pitanga, se a gente for em frente sempre ali, vai bater em Lauro de Freitas, né? Tem gente que quando o bicho está pegando no trânsito lá pela paralela, entra pela praia e vai bater lá em Lauro. Tem um acesso por lá. Passar ali numa das portarias de Vilas do Atlântico, né? Você tem ali o acesso também. Ou pelo centro de Lauro de Freitas. E o Estela Maris tem essa característica, Lara, que assim, é um bairro que tem apenas... Agora tem, né, uma entrada e uma saída, né? Ou duas agora, por conta da nova Avenida Manstela. Então, você tem essa característica bem interessante do bairro, que ela tem poucas entradas e poucas saídas, para que as pessoas possam, até de forma de controle, isso também manteve o bairro um pouco mais, conservou um pouco mais a identidade do bairro, né? Então, você nesse processo tem... E aí, qual é a característica de Estela Maris? Sempre manteve essa, né? Uma relação muito próxima com o mar, né? Uma praia que é muito procurada para a galera que faz surf, então, seja quem mora, seja quem vem para cá. Para quem quer no final de semana curtir uma praia um pouco mais, diríamos assim, menos urbanizada. Então, é uma praia que tem muito isso. Você tem aqui uma relação muito próxima com a natureza, seja com... Estela Maris está toda dentro da APA, né? Do Abaeté. E tem essa conexão, tem um Parque das Dunas aqui. Então, o Parque das Dunas ele foi fundado em 1994 e aí passou a ser hoje uma referência mundial. Muita gente não sabe, mas o Parque das Dunas aqui em Salvador ele é reserva da biosfera da Unesco, um título mundial que mostra a importância do parque. Ele tem 13 lagoas. Você tem uma ideia, Lara, aqui, ano passado passaram mais de 70 mil pessoas no parque. Ano passado não, desculpa, né? 2019, porque ano passado teve pandemia ainda, a gente ainda está achando que está no... A gente pulou esse ano, por isso você está falando ano passado. 2020 não acabou ainda, mas 2019 foram 70 mil visitantes, porque
existem trilhas, e muitas trilhas ali que você pode fazer com lagoas, e aí você consegue chegar... Dentro de Salvador, né? Que coisa. Exatamente, exatamente. E é incrível. Eu quero confessar minha desinformação e ignorância. Eu já tinha ouvido falar sobre a Parque das Dunas, mas eu não imaginava que 70 mil pessoas já estiveram lá, e eu que fico incentivando a gente a visitar Salvador, admito que eu não conheço o Parque das Dunas. Muito Quando bacana. essa agonia passar, eu quero ir ver. Não, com certeza. E assim, vem muitas escolas, vem muitos turistas que ficam nos hotéis da região. Salvador hoje é um polo, Stella Maris, desculpa, é um polo hoteleiro, né? Você tem muitos hotéis aqui. É um dos poucos lugares que você ainda consegue fazer o que chama hotel pé na areia. Inclusive, Lara, o PDDU de Salvador, o último PDDU, definiu algumas áreas aqui de Stella Maris como zona de especial interesse turístico, justamente por conta ainda da presença de grandes áreas que podem ser alvo de investimento para esses tipos de hotéis, como você tem aqui, né, o Catuçaba, que é o mais antigo, você tem já o Gran Hotel, e aí você ainda tem 3 ou 4 terrenos como esse, que tem um incentivo do município para trazer esse perfil de ocupação hoteleira aqui para a região. Então tem tudo a ver aí com o programa por conta dessa relação. E diga. Quatro Rodas está envolvido nessa sua área aí? Deville, né? Hoje é o Deville. Deville, velha. Sim. O Deville fica no que a gente chamaria de Pedra do Sal, né? Ele fica ali na Pedra do Sal. Mas é bairro de Stella Maris, então. É muito conectado. Então, eu inclusive, eu falar isso. A história do bairro ela é muito conectada com Itapuã. Hoje, Stella Maris, ela passa a ter por conta da densidade estar aumentando, você começa a ter mais serviços, né? Você começa a ter acesso a mais opções, mas historicamente a relação do Stella Maris sempre foi muito forte com Itapuã, né? Itapuã sempre tem. Então, por exemplo, hoje, Lara, existe aqui na Rua K, aqui em Itapuã, está se constituindo um centro náutico, de esportes náuticos. Isso é muito legal. Você tem hoje um grupo muito grande que vai nadar, um grupo muito grande que vai fazer stand-up, que vai fazer canoa havaiana, que está fazendo barco costal, que está fazendo... Ali era historicamente uma área de windsurf. Então você tem ali hoje, se você chegar hoje 7 da manhã na Rua K, você vai ver uma galera lá fazendo esportes náuticos. Isso tem uma conexão muito forte com o turismo, porque quem está ficando hospedado aqui está se conectando de uma maneira muito forte com essa área aqui. Então, por exemplo, o que está se transformando também a Praia da Preguiça, o Porto da Barra já é há muito tempo, a Rua K hoje está se consolidando como esse espaço. Então, você tem o Deville também, como você lembrou, tem o Mar Brasil, né, que fica a Casa de Vinícius de Moraes, a antiga Casa de Vinícius, Casa Divina, tem um excelente restaurante também. Então, você tem essa característica do bairro que foi, né, saindo de uma ocupação muito baixa, foi ganhando ao longo dos anos, primeiro com residências, depois com hotéis, e agora o PDDU permite que o bairro de Stella Maris construa edifícios de até 12 andares, então já tem vindo alguns edifícios para o bairro, que vai aumentar a densidade, mas eu acredito que isso não vai tirar essa característica do bairro, de um bairro litorâneo, de um bairro tranquilo, né? Tem ainda aí um potencial muito grande com as lagoas do Flamengo, são lagoas que ficam entre o mar e a pista, que tem passado por um processo de limpeza por parte dos condomínios, e você consegue, por exemplo, promover esportes como stand-up, canoa, pedalinho. Então, o bairro ele tem mudado sua concepção, mas eu acredito muito que ele tem guardado essa característica de um bairro litorâneo, um bairro que vê ao longo do tempo, né, ganhando essa característica. Inclusive, muita gente fala, né? Muitos amigos, quando vêm aqui e tal, falam, pô, longe pra caramba e tal. Eu falo, longe de quê, né? Depende do que você fala. Depende do referencial, né? Aqui você acha quase tudo e você não precisa sair de Stella Maris para fazer nada, praticamente. Muito bem, gente. Esse é André Fraga, nosso vereador, quem está conversando com a gente hoje, contando um pouco da história de Stella Maris. Eu vou para o informe publicitário, intervalo comercial, e na volta tem um monte de gente aqui para fazer perguntas e para contribuir aqui com você. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Fiquem aí. Informe publicitário. Você está aí tranquilo e relaxado com os cuidados, achando que já teve Covid e está livre de ter novamente? Você está muito enganado. Comece a mudar de atitude ou pode acabar pagando caro por isso. A possibilidade de reinfecção é real
e tem sido motivo de grande preocupação dos profissionais de saúde. As variantes estão aí, seguem aumentando a circulação e disseminação do vírus, e muitos pacientes que tiveram a doença de forma leve e até assintomática da primeira vez estão se reinfectando e apresentando um estado grave, até com necessidade de suporte de UTI. É isso mesmo. A reinfecção existe e pede que todos redobrem os cuidados e as medidas preventivas. A pandemia não acabou. Pelo contrário, a segunda onda continua crescendo em alta velocidade e o vírus está cada vez mais próximo. Nosso sistema de saúde está à beira do colapso, com taxas de ocupação acima de 80%. Neste momento em que a Bahia bateu mais um recorde de pacientes internados, com 984 pessoas hospitalizadas pela doença, o maior número desde o início da pandemia em março do ano passado. Agora, mais do que nunca, o que precisamos é da sua conscientização, é da sua responsabilidade, com você mesmo, com o próximo e com todos. Está na mão de cada um de nós atuar nessa luta. Faça a sua parte. Mudar de atitude salva vidas. Governo do Estado. Use máscara. Fuja de aglomerações e evite mortes. Você está ouvindo Metrópole Turismo, um voo direto sem escalas com Lara Kertz. O turismo levado a sério. Tô cansado de usar máscara. Já deu. Ô, velho, eu sou jovem. Tô a fim de me divertir, tá ligado? Vai ter pouca gente na festa. Tá tranquilo. Sua desculpa pode matar. Nos últimos dias, o número de internações não parou de crescer. Uma nova variante do coronavírus está chegando mais forte, mais contagiosa, mais agressiva. Agora, mais do que nunca, é hora de mais cuidado. Use sempre máscara. Evite aglomeração. Prefeitura de Salvador. Momento Saúde Grupo CAN. Olá, sou doutora Luciana Pita, ginecologista do Grupo CAN. O famoso exame preventivo não é assim chamado à toa. Através dele, pode-se realmente prevenir o surgimento do câncer de colo de útero, já que existe possibilidade de diagnosticar lesões precursoras ou iniciais que são 100% tratáveis. Considerado hoje como uma infecção sexualmente transmissível, por ser causado pelo vírus HPV, o câncer de colo de útero, infelizmente, ainda tem um lugar de destaque em nosso país. Está em nossas mãos mudar essa história. Previna-se, pratique sexo seguro, vacine-se, consulte o médico com regularidade e propague essa informação a outras pessoas ao seu redor. Momento Saúde Grupo CAN. Grupo CAN. Central de Marcação 3352-8800. O mundo está mudando e te convidamos a olhar para dentro, olhar para o próximo e se dedicar ao que realmente importa. A Fazenda Esperança sempre acreditou que cada dia é uma oportunidade para um recomeço e que a força da renovação está na natureza. Adquirindo nossos produtos, você ajuda sua família a consumir alimentos saudáveis, incentiva a agricultura familiar, os pequenos produtores e ainda colabora para a aquisição de cestas básicas para famílias da região. Juntos, somos mais fortes. Conheça o nosso Instagram, @Fazenda_Esperança_. WhatsApp Fazenda Esperança, 71993379676. Para conhecer a política do Brasil. O Castelo mandou que eu me entendesse. Com Golbery, hoje essas frases aí pode dizer morte. Se você me permitir. Claro. Golbery bateu no meu ombro, tá bem. Salve-se a Bahia e foda-se o Brasil. Personagens históricos. Eu tive esse envolvimento com o Nelson Rodrigues, com o Garrincha, né, com todos aqueles personagens de Ipanema. Só que no caso da Carmen, foi um envolvimento amoroso, digamos assim. Uma paixão quase física. Para conhecer os principais artistas. Apareceu essa oportunidade que queriam fazer o Masterleite no Brasil, exatamente com a montagem que tinha na Broadway, e estavam procurando a atriz e acharam que eu estaria bem no papel. Médicos e cientistas. Ô Drauzio, tudo bem com você, meu amigo? É um prazer estar aqui com você e com os amigos da Bahia.
os nossos presidentes. Fernando Henrique Cardoso. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os baianos. Queria agradecer ao Mário essa oportunidade. Um abraço para todos da Rádio Metrópole FM. Ouça no Spotify, Na Linha com Mário Kertz. Um arquivo completo sobre a história brasileira. Basta buscar no Spotify, Na Linha com Mário Kertz, e conferir um podcast das mais importantes entrevistas da metrópole. Uma seleção especial com personalidades do meio político, artístico, acadêmico, literário e cultural. Spotify, Na Linha com Mário Kertz. Você está ouvindo Metrópole Turismo, um voo direto sem escalas com Lara Kertz. O turismo levado a sério. 10h39, Lara. Estamos de volta, hoje quarta-feira, dia de bairros do Metrópole Turismo, e nosso bairro de hoje é o bairro de Estela Maris, e quem está aqui conversando com a gente sobre ele é o nosso vereador eleito, André Fraga, quem está aqui contando um pouco da história desse bairro que ele escolheu para viver, e aqui algumas mensagens já chegando. O Edson diz, bom dia, doce Lara, uma semana de amor e paz para você e sua família. Um detalhe, o Parque Lagoa do Abaeté fica nesse entorno, começa no Dorival Caymmi e termina na Praia do Flamengo. Joia, esse aqui eu estava contando para o André no intervalo, que a Lagoa do Abaeté é um tema recorrente no programa, toda vez que a gente fala em Itapuã, chovem mensagens sobre a Lagoa do Abaeté e o apelo da sociedade como um todo da cidade de Salvador, para que a gente olhe com atenção e carinho para aquele lugar. Não só Abaeté, como Pituaçu e Parque São Bartolomeu são demandas que os meus ouvintes me cobram insistentemente aqui no Metrópole Turismo, e eu reitero a informação de que eu quero falar sobre esses temas, mas eu não tenho com quem. Não consigo identificar o gestor no estado responsável pelo cuidado desses 3 lugares para que possa explicar para a gente o que acontece ali. Diogo diz o seguinte, Lara, pergunte ao entrevistado sobre o número de assaltos e sequestros relâmpagos na região de Estela Maris, que é o que mais afasta turistas e novos moradores e empreendedores para o local. Está insegura Estela Maris? Tá. Pegando aqui antes, falando de Edson, exato, viu, Lara? O Estela Maris está muito, muito conectada, tem uma identidade muito forte com a Abaeté. O Parque das Dunas ele é uma sequência do Parque do Abaeté. O bairro inteiro, a região inteira, está na APA, Lagoas e Dunas do Abaeté. Quem cuida da gestão do Abaeté é o INEMA, mas a gente tem acompanhado de perto e vamos frequentemente cobrar aí mais iniciativas do INEMA. Diogo, de fato, né, o que o Diogo traz é um dos problemas, mas esse é um problema que eu percebo que é na cidade inteira. Hoje, Estela Maris, em função da ocupação, nem tudo são flores, né? A gente tem alguns desafios, alguns problemas, que vão desde uma baixa, diríamos assim, em alguns poucos casos, pertencimento do bairro, então muita gente tratando mal o próprio bairro, e a segurança tem sido um problema. Nós estamos estudando aqui, Diogo, né, junto com a Associação de Moradores e empresários, a implementação de um sistema de monitoramento, de videomonitoramento. Como eu disse no início, o bairro tem poucas entradas e saídas, então é fácil monitorar chegadas e saídas de veículos ou, eventualmente, de pessoas que venham para fazer esse tipo de ação. Então, a gente tem atuado, temos em constante contato aqui com o comandante da companhia e a gente tem trabalhado muito para melhorar isso. Tem melhorado. A intenção de vocês é privatizar a segurança aí? Existe já, alguns empresários, eles já contratam, né? Mas a verdade não é essa. A verdade é fazer um vídeo monitoramento, Lara, e conectar isso com o central de monitoramento da polícia. Eu estive na Secretaria de Segurança Pública essa semana, conversando com o secretário e com os superintendentes, e aí a ideia é, implementando o sistema, a gente se conecta diretamente, conecta para que a polícia possa monitorar. Então, surgiu um assalto, a pessoa liga, a polícia monitora na hora, sabe para onde foi, vai atrás e tenta pegar. Esse monitoramento deveria existir, né, André, em todos os bairros, e essa conexão com a Secretaria de Segurança Pública dessa forma. Diana Coelho diz aqui, bom dia, Lara, amo o seu programa. O cartódromo pertence a qual prefeitura? Você já falou, é Lauro de Freitas, não é isso? Isso, Lauro, isso. E ela completa dizendo que o cartódromo está totalmente feio, abandonado e precisa de reparos. O aeroporto é de Salvador ou de Lauro de Freitas? Pergunta a Diana Caribé. Salvador, oficialmente Salvador. Teve também esse conflito no passado, né? Antigamente se dizia muito que o
o avião descia, a pista ficava em Lauro e o terminal ficava em Salvador, mas oficialmente Salvador, é o limite de Salvador. Joia. Mandar um beijo para a Janete, que diz que está aqui ouvindo a gente, um beijo para Ana Rita Veiga, Zé da Pama, Alex Moraes também, Josevaldo Rocha, bom dia, o nome é Estela Mares. Ana Rita, quanto tempo tem o bairro? Década de 60, você falou? O início da ocupação de bairro, assim, oficialmente, o primeiro loteamento é na década de 60. Então, a partir da década de 60, você começa a ter loteamentos, e a partir dali, a identidade. O bairro começou a se transformar em bairro, de fato, com a conexão dessa Alameda Dilson, né, que é chamada Alameda das Praias, em função da Avenida Paralela. Então, quando a Avenida Paralela passa, você cria essa conexão e você deixa, por exemplo, de precisar vir só por Itapuã. Então, você pode vir também pela Paralela, e aí você passa a ter mais identidade ainda, né? Uma coisa aqui, Lara, que você comentou aí das suas lembranças e tal, de quando sua mãe te levava, do Hotel Mamelucos. O Hotel Mamelucos, ele existe, só que ele não é mais hotel. Ele existe com a mesma construção, mas é um residencial hoje. Então, o pessoal me mandou aqui, Melissa, que é a nossa presidente da Associação de Moradores, está ouvindo a gente. O André, não esqueça de dizer que ele não é mais, existe ainda a mesma. Se você passar, você vai lembrar, porque a construção. Eu lembro de detalhes. Se eu entrar lá, eu vou me lembrar de tudo. Só que hoje não é hotel, hoje é um residencial. Kleber pergunta sobre o bairro do Buraquinho. O Buraquinho é Lauro de Freitas, está depois de Vilas do Atlântico, não tem nada a ver com Estela Mares, né? Bem distante. Anderson diz: olá, Lara, passando para mandar um abraço. Anderson Pereira, fator pessoal. Passando para mandar um abraço ao amigo há mais de 15 anos, André Chiaula. Excelente. Como podemos criar um memorial para os bairros de Salvador, tornando público todas essas histórias? Olha que boa ideia aí. Psicólogo aí da época da faculdade. Boa ideia, interessante isso, né? Eu acho que eu acredito muito nessa organização comunitária, Lara, sabe? As associações de moradores, as pessoas se organizarem, né, e estruturarem esses espaços, funciona muito. Essa é uma boa ideia. Eu vou levar aqui para a nossa associação de moradores. Salvador é uma cidade histórica, como você começou dizendo. Cada bairro tem uma história muito rica para contar, né? A gente tem aprendido um monte aqui sobre os bairros a cada semana. E já pensou que bom seria se cada bairro tivesse um cantinho para contar a história daquele lugar? Porque eu estava ontem numa sala no Clubhouse exatamente falando sobre isso. As pessoas não conhecem a história dos bairros onde elas vivem. Às vezes moram na rua que tem o nome de alguém e não sabe quem foi aquela pessoa. Isso é muito comum. Isso é muito comum, né? Eu morei a vida inteira numa rua chamada Coronel Luiz Arthur Gomes de Carvalho, enquanto eu era criança. Eu não fazia a menor ideia de quem era o Coronel Luiz Arthur Gomes de Carvalho. Então, isso é muito comum. Então, assim, a gente poder conhecer um pouco da história do nosso bairro, e assim da nossa cidade, e assim do nosso estado, e assim do nosso país, né? Para que a gente possa conhecer o mundo. A minha missão aqui é a gente poder falar sobre isso. E vou ficar muito feliz se cada associação de bairro pensar numa possibilidade de construir um pequeno memorial sobre a história do seu bairro. Claro que talvez não seja para todos os bairros, né? Nem todo bairro tem uma história rica para contar, nem todo bairro tem uma memória de documentos históricos e etc., mas alguns devem ter, né? Os bairros mais antigos, os bairros mais históricos mesmo, eles devem ter uma história para contar. Lapinha, Centro Histórico mesmo, Brotas. Aí é muita história, né? Aí é muita história. Por que não reunir isso tudo, né? O interessante, Lara, porque aqui, no caso de Estela Mares, né, você tem uma deficiência muito grande de registro. Então, por exemplo, óbvio que eu tinha muita informação, mas aí eu falei, Lara me convidou, deixa eu me dedicar aqui. Fui atrás, fui pesquisar mais, mas fui atrás do pessoal aqui da DEIL, que foram os primeiros loteamentos, eles que montaram, fui atrás dos moradores mais antigos. Mas na internet, por exemplo, documentos históricos, você não encontra. Muito poucos. Não encontra sobre Estela Mares. Mas sobre esses bairros mais históricos, certamente você tem muito mais coisa. Então, não deixar essa memória se perder é fundamental. Eu estava lendo esse livro que eu te falei sobre a história da Câmara de Salvador, e ele fala quando chega Tomé de Souza, uma coisa que eu nunca tinha parado assim. A Avenida 7, né? Tanto a Vitória como a Avenida 7, como depois da Vitória, que a Vitória também é a Avenida 7, na verdade, a trilha original de Tomé de Souza. Quando ele chegou, ele desceu lá, ele falou, aqui não dá para ser a cidade, vamos arrumar outro lugar, porque aqui não é o lugar adequado. E ele sobe, vai fazendo picada. Quando ele chega ali onde está a prefeitura hoje, ele fala, esse é o lugar adequado. Então, foi ali que ele... Então, essa avenida foi a primeira picada de Tomé de Souza ali para construir
enfim, Salvador, né? A topografia da cidade ela é bem irregular, né? Exatamente porque foi uma cidade que cresceu de maneira muito desordenada. Então, muitos bairros eles nascem pela ocupação mesmo das pessoas e não devem ter esse registro. Estela Maris, por exemplo, é uma cidade, é um bairro novo, relativamente novo, que deve ter vindo com a expansão da cidade crescente pela paralela, né? Quando a cidade saturou aqui, houve esse desenvolvimento aí pela paralela, deve ter surgido daí o bairro, e aí as pessoas não têm, de fato, essa referência histórica, mas os mais antigos precisam, ou alguém como você aí, pegar esses caras, entrevistar e fazer esse documento existir, para que os nossos netos... Surgiu uma ideia aqui que eu estava pesquisando de fazer um vídeo sobre a história do bairro. Depois que você Pois é, e porque essa memória precisa ficar contada, né, para os nossos netos, bisnetos, para as próximas gerações aí entenderem de como foi que surgiu isso tudo. Cléber diz, parabéns, Lara, muito boas essas entrevistas para as pessoas e como eu moro fora do país para aprender sobre esses bairros de Salvador. Sensacional, parabéns para vocês serem entrevistados. Obrigada, Kleber. Mariana diz, excelente programa, a sensação de que estou num filme de Salvador. Muito bom também. Qual o nível de segurança para visitar o Parque das Dunas? É segura essa visitação, André? Pergunta Augusto. Totalmente. O Parque das Dunas é super seguro, tem trilhas muito bem estruturadas, inclusive a trilha hoje ela tem até um sombrite para não ficar muito quente, pessoas mais velhas conseguem. Tem monitores? Tem monitor, a visita é uma visita guiada, então... Precisa ser, porque você falou em trilhas, né? Toda trilha tem que ter um guia. Você chega, aí você recebe uma palestra, Lara, sobre a restinga, né? Então, a restinga, para quem não sabe, é essa vegetação que entre a praia e a floresta, né? Digamos assim, né? De forma genérica. Então, quando você vai na praia, tem aquele matinho, aquela vegetação mais rasteira, um arbustozinho, aquilo é restinga. Aquilo evita, por exemplo, que a areia vá para fora e também ajuda a reduzir o calor. Então, você recebe essa palestra sobre o parque também, depois você vai numa visita guiada, no final tem um café da manhã com fruta, geralmente. É muito bacana, tem guia, tem segurança que acompanha, tem trilha que é para pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, para criança. O Parque das Dunas também, Lara, é uma coisa bacana, ele também tem um espaço que você pode alugar para fazer evento, tem um auditório, tem um memorial, enfim, é um espaço... Ou depois, se você tiver uma referência, uma fonte de alguém que possa dar uma entrevista para mim aqui, contando um pouquinho sobre essa história, falando para mim sobre os horários de visitação, acho que vai ser uma boa a gente poder divulgar isso. Vou lhe passar no Zap o contato de Jorge Santana, que é o administrador do parque, uma figura aqui também muito conhecida aqui do nosso bairro. Massa, joia. Vitória Vieira diz, os moradores do Flamengo não aceitam a mudança do nome. Assim que foi feita uma enquete, votaram em 86% por não mudar o nome. Que deve ser o nome do Flamengo, né? Aquilo que eu lhe falei no início, estava tendo uma polêmica, na verdade é o seguinte, o Flamengo, Ipitanga, Marisol, Petromar, Pedra do Sal, são conhecidas como localidades dentro do bairro. Então, quando Salvador ficou, desde a década de 70, apenas com 60 e poucos bairros, oficialmente. E aí, há poucos anos, a prefeitura atual, usando um estudo da Universidade Federal, transformou 60 e poucos bairros em mais de 170. Só que Estela Maris ficou com essa poligonal que a gente falou aqui, que vai da Mãe Estela até Lauro de Freitas, praticamente. Então, tudo se transformou oficialmente em Estela Maris. Então, a localidade Flamengo sempre teve essa identidade como bairro. E como recentemente o Correio começou a mudar os CEPs em função dessa alteração, está havendo essa polêmica no bairro, a gente tem conversado muito para eventualmente até mandar um projeto de lei para oficializar Flamengo como bairro, né? Há essa vontade dos moradores e a gente está trabalhando em cima disso aí. Mas lembrando que oficialmente nunca foi bairro Flamengo, oficialmente. Em que pese você coloque isso na carta, né? Muito bem, olha, muitas pessoas elogiando, dizendo que está adorando aqui o bate-papo e os ensinamentos sobre o Flamengo. E Gerson Borges faz aqui um apelo ao vereador agora. Contamos com o nosso vereador para preservar as áreas verdes do Flamengo que estão sendo invadidas por construções e degradadas com estacionamentos irregulares. Esse é um problema que a gente tem aqui, a gente está trabalhando em cima dele, já conseguimos tirar uns 3 ou 4 aí irregulares aí.
Joia. André, eu queria, antes de encerrar, falar com você um pouquinho sobre um lugar que eu também frequentei muito aí. Ih, tem ouvinte na linha. Deixa eu ir correndo. É Vilásio na 2. Bom dia, Vilásio. Será que ele está aí? Prazer falar com o nosso vereador. Bom dia, Lara. Bom dia, André. Desculpa a demora. Não tem nada não, mas vale a pena esperar, viu? Primeiro eu gostaria que o nosso vereador falasse aqui sobre as hortas urbanas que foram criadas por ele, inclusive enquanto vereador, e por um espaço que tem aqui na Praça de Stella Maris, que pouca gente sabe, que é o cachorródromo, e está muito bacana, inclusive agora é por uma intervenção dele, está sendo totalmente reformado aqui, tem uma concepção nova, e muito bacana. A atuação dele no bairro está excelente, começamos muito bem. Gostaria de mandar um abraço para ele também. Valeu, Evilásio, obrigada. Valeu, Vila, obrigado, um abraço, meu irmão. A gente tem feito um trabalho assim, Lara, porque o bairro ele foi se consolidando, mas a infraestrutura não chegou nos últimos anos. Então, hoje, a gente tem trabalhado muito para trazer essa infraestrutura para o bairro, e isso tem sido um trabalho muito grande. Massa. Conceição na linha 3. Bom dia, Conceição. Bom dia, tudo bom, minha linda? Tudo Esse programa jóia, tá maravilhoso, viu? E André faz toda a diferença. Esse vereador Verdil em Folha, parabéns a ele, parabéns ao programa, parabéns pela iniciativa dele fazer uma gestão, chamando a sociedade para conversar, para participar, mas eu estou querendo fazer uma pergunta para ele. Diga aí. Na verdade, eu quero saber como é que fica esses jovens, adolescentes e a terceira idade, junto esse processo de crescimento, de revitalização, de reconhecimento do bairro, que eu achei fantástico. Eu espero que ele desenvolva em todos os bairros de Salvador. Como é que ficam os artistas? Como é que ficam essas pessoas? Uma preocupação muito grande, a gente vê que todos os processos de crescimento da cidade, geralmente a parte mais desfavorecida fica para trás. E como é que fica a identidade dessas pessoas? Como é que fica a parte de empreendedorismo, a parte de participação ativa dentro da economia criativa, do empreendedorismo? É isso que eu quero saber, como é que ele trabalha essa questão. Pois é, a gente aqui tem uma relação muito próxima com os empreendedores, o pessoal que tem empresa aqui. Inclusive tem um programa, né, Lara, de consumo local, né, consuma localmente, para que a gente possa fazer rodar o recurso aqui dentro do bairro. E esse processo de envelhecimento da população é algo também que precisa ter uma atenção muito grande, porque a cidade ela precisa... Tem um urbanista, Lara, que é muito interessante, que ele fala que a cidade precisa ser boa, a cidade precisa ser 8,80. O que é 8,80? Precisa ser boa para uma criança de 8 anos e para um idoso de 80 anos. Que massa, e aí, isso aí. Para todo mundo, né? Então, acho que é isso. É isso mesmo. André, para encerrar, Praia de Aleluia, tá onde? No Flamengo, né? Praia de Aleluia fica no Flamengo. É uma outra coisa que eu acabei não falando também, Lara, mas que tem sido muito, muito forte aqui no bairro. Tem crescido muito na cidade, mas no bairro tem sido muito forte, que é o futevôlei, né? Então, ali, perto da Praia de Aleluia, ali no Flamengo, tem... Frequentei muito Praia de Aleluia. Ave Maria, era todo sábado e domingo. E tem uma arena hoje, que é uma arena, a mais importante arena de futevôlei de Salvador, fica aqui no nosso bairro. Então, é uma presença muito constante. O surf também, tem escolinhas de surf que estão rodando muito bem aqui. Dentro do Louro, inclusive, né? Tem uma escolinha massa de surf. Na verdade, eles criaram ali uma estrutura muito massa. Meus filhos fizeram. Armando Daltro está lá em Patamares. Em Patamares, não, em Jaguaribe. Meus filhos fizeram escolinha com Armando Daltro e Jaguaribe, mas no Louro tem em Baçaí, Pedro em Baçaí, uma coisa dessa. Eu já conversei com ele. Dentro da barraca. Isso, dentro da barraca do Louro tem uma escolinha massa, tem uma lojinha, tem um monte de coisa de surf, tem até uma piscina que é para a galera da aula do surf. Meus filhos já tiveram por aí, a gente curtiu. Ah, tá. Você está se referindo ao centro. Ao centro. Fica lá, porque são várias barracas de Louro, a gente sempre tem o centro de treinamento de surf. Fica aqui, realmente, foi o Pedro que construiu. E tem também aqui uma pista de skate, no Evolua Skate Park, que é uma outra pegada. E agora, Lara, muito interessante, a gente conseguiu para cá fazer uma pista, a primeira pista de skate olímpica vai ser aqui em Stella Maris, na Praça de Stella Maris. E uma coisa importantíssima que a gente não falou é que toda a orla de Stella Maris está passando por uma reforma, né? Vai ser uma requalificação que vai ser, já está em curso e que em breve vai ser inaugurada e que também vai dar uma outra cara para a orla de Stella Maris.
Olha, tem algumas perguntas aqui que ficaram no YouTube. Eu preciso ir embora, senão eu vou tomar bronca. Eu quero que, se você puder, depois, André, dê uma olhadinha no youtube.com/portalmetromundo, onde está a nossa entrevista. Eu acho que as mensagens dos ouvintes, se eu não me engano, ficam por lá. Tem uma mensagem de Vitória aqui pedindo para você cuidar pensar no projeto de poluição visual no bairro. Tem também uns ouvintes falando sobre problemas de grilagem na região. Enfim, tem algumas coisas aqui ainda rolando dos ouvintes para você, que, se você puder, dê uma olhadinha depois. Eu preciso ir embora porque Mário Kertes precisa chegar. Muito obrigada, foi joia demais conversar com você. Tenho saudade do nosso contato diário, de Boa Praça, de tudo isso, mas vamos manter nosso diálogo aceso sempre aqui. Um beijo para você e muito obrigada. Beijo grande, eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser bater papo mais, @euandrefraga no Instagram, a gente responde tudo lá, tamo junto. Um beijo, parabéns, Laura. Espero nos encontrar. Massa, valeu. Obrigada, gente. Amanhã a gente volta com Metrópole Turismo, pontualmente às 10. Usem máscara. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Metrópole Turismo. O turismo levado a sério.